Você já parou para pensar se a Arca de Noé realmente existiu? Não como uma historinha para crianças ou um conto simbólico, mas como um evento real que deixou marcas profundas na humanidade, na cultura, na arqueologia e até na ciência? Fica comigo até o final deste vídeo porque você vai descobrir não apenas a história completa, mas também evidências surpreendentes, relatos de diferentes civilizações e, principalmente, o que essa narrativa milenar pode ensinar para a sua vida hoje, especialmente se você estiver passando por um momento de incerteza, caos ou grandes mudanças. Noé, um homem comum, mas com uma fé extraordinária. A Bíblia conta que ele viveu em um tempo em que a humanidade havia se corrompido completamente. Violência, maldade e corrupção dominavam a terra. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 6, Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Diante disso, Deus decidiu que colocaria fim a toda a carne, pois a terra estava cheia de violência. Mas em meio a essa geração corrompida, havia um homem justo, Noé. E Deus fez um chamado radical para ele: construir uma arca. Um barco colossal, com proporções imensas, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Traduzindo, aproximadamente 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Era simplesmente uma das maiores embarcações já construídas na história antiga. E Noé deveria fazer isso com madeira de cipreste, selando-a com betume por dentro e por fora, para garantir sua impermeabilidade. Pensa bem, não havia mar próximo. Não havia tecnologia naval como conhecemos hoje. E, acima de tudo, não havia nenhuma evidência concreta de que um dilúvio viria. Apenas a palavra de Deus, só fé. Apenas a certeza interna de que ele deveria obedecer, mesmo quando todos ao redor provavelmente o chamavam de louco. Anos e anos se passaram. Segundo algumas tradições judaicas, a construção da arca teria levado cerca de 120 anos. Durante esse tempo, Noé não apenas construiu, mas também pregou. Ele alertou sua geração sobre o juízo que viria. Mas ninguém acreditou. Até que chegou o dia, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca, levando consigo sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Além disso, animais de todas as espécies, machos e fêmeas, para preservar a vida após o dilúvio. E então, as comportas do céu se abriram. Choveu durante 40 dias e 40 noites, sem cessar. As fontes do grande abismo jorraram, e a terra foi completamente submersa. Toda a humanidade foi extinta, exceto aqueles que estavam dentro da arca: Noé, sua família e os animais. Após esse período, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat, uma cadeia montanhosa localizada na atual Turquia, perto da fronteira com o Irã e a Armênia. Quando finalmente as águas secaram, Noé saiu da arca, construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que então estabeleceu um pacto. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal desse pacto, Deus colocou o arco-íris no céu. Essa é a narrativa bíblica. Mas será que é apenas uma metáfora? Ou existem indícios reais, fora da tradição judaico-cristã, que apontam para a ocorrência de um dilúvio catastrófico na história da humanidade? O que muita gente não sabe é que existem relatos de dilúvios em praticamente todas as grandes culturas antigas. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade, escrita na antiga Mesopotâmia, cerca de 2100 anos antes de Cristo, descreve uma história impressionantemente semelhante. Nela, Utnapishtim é alertado pelos deuses sobre um dilúvio que destruiria toda a humanidade. Ele constrói uma embarcação gigantesca, coloca nela sua família e representantes de todas as espécies animais, e sobrevive ao cataclismo. Quando as águas baixam, a embarcação repousa sobre uma montanha. Soa familiar?
Outro exemplo vem da mitologia grega, onde Deucalião e Pirra são os únicos sobreviventes de um dilúvio enviado por Zeus para punir a humanidade. Eles constroem uma arca, sobrevivem à inundação e repovoam a terra. Na tradição hindu, encontramos o relato de Manu, que é alertado por um peixe sagrado, Matsya, uma encarnação do deus Vishnu, sobre um dilúvio iminente. Manu constrói um barco, prende-o ao chifre do peixe e assim sobrevive, levando consigo os sábios e sementes de todas as espécies. Na China antiga, relatos falam de grandes inundações que devastaram regiões inteiras, como a famosa história do imperador Yu, que teve que conter as enchentes e reorganizar o território chinês. Na América, culturas indígenas também contam sobre grandes inundações enviadas pelos deuses para destruir a humanidade corrupta, preservando apenas um ou poucos sobreviventes. Agora, pare e pense. Como culturas tão distantes, que nunca tiveram contato entre si, desenvolveram narrativas tão semelhantes? Um dilúvio global, sobreviventes escolhidos, uma embarcação, coincidência ou memória coletiva de um evento real, traumático e profundamente marcante? Mas não para por aí. Além das tradições culturais, a ciência também oferece pistas intrigantes. Geólogos encontraram evidências de sedimentação rápida em várias partes do mundo, o que indica que houve, sim, eventos de inundação catastróficos. Fósseis de animais marinhos foram encontrados em regiões montanhosas, como nos Alpes, no Himalaia e até na Cordilheira dos Andes. Como conchas marinhas foram parar a milhares de metros acima do nível do mar, uma das teorias mais discutidas entre os cientistas é a chamada hipótese do dilúvio do Mar Negro. Pesquisadores como William Ryan e Walter Pittman propuseram que há cerca de 7.500 anos, o Mar Negro era um lago de água doce isolado, até que o derretimento das calotas polares elevou o nível dos oceanos e fez com que as águas do mar Mediterrâneo invadissem abruptamente a região. Esse evento teria causado uma inundação catastrófica, submergindo terras habitadas e forçando migrações em massa. Muitos acreditam que esse evento pode ter dado origem a algumas das narrativas de dilúvio. E sobre a própria Arca de Noé, será que ela está escondida, perdida em algum lugar? Durante séculos, exploradores tentaram localizar vestígios da arca nas encostas do Monte Ararat. Um dos casos mais famosos foi o do arqueólogo amador Ron Wyatt, que em 1977 afirmou ter encontrado uma formação semelhante a uma embarcação fossilizada perto do Monte Ararat, em uma região chamada Durupinar. As imagens mostram uma estrutura com formato de casco, medindo aproximadamente 150 metros, muito próximo das dimensões descritas na Bíblia. Alguns testes de radar de penetração no solo indicaram possíveis compartimentos internos, mas até hoje não há consenso científico sobre a natureza da formação. Outra expedição, liderada por um grupo de exploradores chineses e turcos, em 2010, afirmou ter encontrado madeira fossilizada a cerca de 4.000 metros de altitude no Monte Ararat. Amostras foram analisadas e indicaram datação de cerca de 4.800 anos. Mas, novamente, os céticos argumentam que não há provas suficientes para confirmar que se trata da Arca de Noé. Mesmo sem uma prova material definitiva, a força da narrativa e as coincidências entre as culturas seguem fascinando milhões de pessoas no mundo todo. Mas o mais importante de tudo isso não é apenas o debate entre mito e realidade, entre fé e ciência. É a lição que essa história milenar pode nos ensinar. A Arca de Noé é uma metáfora poderosa sobre preparação, obediência, perseverança e esperança. Noé foi chamado a construir a arca não quando as nuvens já estavam carregadas, ou quando os primeiros pingos caíram do céu, mas quando tudo parecia normal. Ele teve que agir com antecedência, com visão, com coragem, mesmo diante da zombaria e da incredulidade geral. Quantas vezes na sua vida você já percebeu que precisava se preparar para algo, mas ficou esperando um sinal evidente, um empurrão externo?
A história de Noé nos lembra que quem espera o momento perfeito para agir, quase sempre é pego de surpresa pela tempestade. Além disso, a arca representa um lugar de segurança em meio ao caos. Todos nós enfrentamos dilúvios na vida, crises financeiras, perdas, doenças, fracassos. Mas assim como Noé encontrou refúgio na arca, você também pode encontrar um espaço de proteção, de paz e de esperança, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E olha que interessante, a arca não tinha leme, nem velas. Noé não podia escolher para onde ir, nem tinha controle sobre o rumo. Ele apenas confiou. Essa é uma das lições mais profundas dessa história. Há momentos em que você precisa simplesmente fazer a sua parte, construir a arca, e depois, confiar. Deixar que Deus ou a vida conduza. Outro aspecto marcante é que Noé não salvou apenas a si mesmo. Ele levou sua família e todas as espécies de animais. Sua missão era preservar a vida, não apenas sobreviver. Isso nos leva a refletir. Será que nossas ações estão protegendo e cuidando do que realmente importa? Ou estamos apenas lutando para sobreviver sozinhos? A promessa final da história do dilúvio é o arco-íris, símbolo do pacto entre Deus e a humanidade. Um sinal de que, mesmo após as maiores catástrofes, sempre há uma nova oportunidade. Sempre há esperança. Sempre há um recomeço. Curiosamente, a simbologia do arco-íris transcende culturas e religiões. Para muitos povos, ele representa a ponte entre o céu e a terra, ligação entre o divino e o humano, entre a destruição e a renovação. E veja, a história do dilúvio não é sobre punição pura e simples, é sobre restauração, sobre a possibilidade de recomeçar, de reconstruir, de renascer, mesmo depois da pior das tempestades. Você pode estar enfrentando agora um dilúvio financeiro, uma crise pessoal, um relacionamento falido, um negócio que naufragou, mas assim como Noé, você pode construir a sua arca, proteger o que é essencial e atravessar essa fase, confiando que, quando as águas baixarem, haverá terra firme, novas possibilidades e um arco-íris te esperando. E aí, depois de tudo isso, você acredita que a Arca de Noé realmente existiu? Ou acredita que ela é mais do que uma estrutura de madeira? É uma mensagem atemporal para a humanidade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Se esse vídeo te trouxe alguma reflexão, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil. Pode ser a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. E claro, se você quer aprender mais sobre como se preparar para as tempestades da vida, sejam elas espirituais, emocionais ou financeiras, se inscreve no canal, ativa as notificações e confere os outros vídeos que preparamos com muito carinho para te ajudar nessa jornada. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, depois do dilúvio, sempre vem o arco-íris.